Está começando mais um papo de arquibancada aqui na TV Uninter, o canal do conhecimento. Eu me chamo Gabriel Ismanioto e hoje, entrando no clima e no espírito paralímpico, vamos receber um dos medalhistas de Tóquio, na modalidade do vôlei sentado. Marcelo Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando de Paralimpíada, falando do movimento paralímpico. É uma gratidão que eu tenho com o esporte e é uma obrigação divulgar ele. É isso aí. O Marcelo foi medalhista de bronze com Sim, a equipe feminina de vôlei sentado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa experiência sim, dessa competição que move o mundo, né? Move sim, muita sim. gente. Marcelo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, na verdade eu queria que você contasse pra gente como que foi a experiência de estar na comissão técnica, né? Exatamente. Da equipe de vôlei sentado feminino. E queria que você falasse também sobre como foi a experiência de participar dessa competição num momento tão difícil que foi pós-pandemia. Então, foi um desafio, né? A gente atravessou o mundo, né? Para ir do outro lado do mundo para poder competir. Assim, foi uma experiência única, né? O Japão é um país realmente muito organizado, tudo, e com relação à pandemia, foi logo após a pandemia, então a gente estava em todos aqueles protocolos, né? A gente estava em todos os protocolos, né? Então, protocolos e mais e várias questões que a gente não pôde fazer lá, né? Então a gente seguia protocolos com terminava um jogo, já colocava máscara, álcool em gel toda hora, testes, a gente fez todo dia de manhã era um teste de Covid. Então a gente fez mais de 40 testes de Covid. Então assim, foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque ali a gente viu que o esporte, ele tem uma capacidade de reconstrução enorme, né? Ele tem uma capacidade de união, de reconstrução que a gente não tem noção de como é. Ali a gente viu vários povos, várias culturas se unindo, mesmo num momento pós-pandemia, se unindo através do esporte. E isso foi sensacional. Cara, muito legal a gente saber um pouquinho dessa história, Sim. de tudo que está por trás. Eu queria saber também quais que foram as estratégias que vocês utilizaram para manter a equipe motivada, a equipe focada durante esse período, porque foi diferente, né? Foi Tinha que estar diferente. todo mundo isolado, não podia ter Sim. contato com tantas pessoas. Queria saber Na como verdade, que assim, foi. foi um momento difícil porque o atleta, a gente no Brasil, a gente fez fases de treinamento. Então, uma vez por mês a gente se reunia e fazia os treinamentos dentro do CT Paralímpico. Dentro do CT Paralímpico, antes de ele ir para o CT, ele tinha que fazer, a atleta tinha que fazer um teste de Covid e apresentar tudo certinho e ir em condições para lá. O problema é que fora do CT você não tem como controlar. Então o que a gente fez? A gente fez alguns protocolos com os atletas de cuidados diários para que elas conseguissem sempre estar em treinamento nessas fases. E o período também ali, a gente teve que fazer uma aclimatação um pouco antes, né? Geralmente é 10 dias, a gente teve que fazer mais. Por quê? Justamente para poder ficar dentro das especificações que a Paralimpíada exigiu, né? Então, Tóquio, o Japão exigiu vários protocolos. Então, a gente teve que ficar isolado primeiro no Brasil para poder ir para lá. Então todo esse processo foi bem complicado, mas para o atleta foi motivante no sentido de assim, poxa, eles tiveram que se concentrar mais, eles tiveram que, eles acharam naquele momento que era a hora de você superar essas dificuldades. E aí que a coisa o grupo ficou mais fechado ainda, né? Já estava todo mundo dentro do CT ali, tinham várias modalidades, todo mundo isoladinho, né? Para você ter uma ideia, os refeitórios do CT foram fechados e a gente comia como se fosse uma marmitinha dentro do quarto. A gente não podia sair dentro do quarto, a gente saía do treino pro quarto e eu não poderia fazer outras coisas. Então, assim, chegando no Japão a mesma coisa, era o mesmo procedimento. Legal. E a parte psicológica? Como que E, estava a cabeça das atletas? Foi feita uma preparação prévia para elas chegarem preparadas para essa competição? sim, sim, foi feita uma parte assim, a gente fez assim algumas reuniões, a gente fazia reuniões também mensais com psicólogos e tudo mais, para quê? Para a gente orientar elas no período que elas estavam isoladas.
né? Então a gente fez grupos e nesses grupos a gente fazia atividades voltadas para o voleibol sentado com a psicóloga, justamente para eles começarem, para não perder o foco da competição. Porque uma coisa que aconteceu muito é o que? É a questão da solidão, né? Por exemplo, os quartos, por exemplo, quando a gente chegou, pulando um pouquinho para frente, quando a gente chegou no Japão, os quartos eram individuais. Então a pessoa ficava isolada. Teve até um caso que teve um atleta que deu positivo, eles trancaram, para você ter uma ideia, o pessoal trancou a gente no hotel e a gente teve que ficar cada um no seu quarto. A comida era deixada assim na porta, a gente tinha que pegar lá e pronto. Por quê? Porque até comprovar, daí teve o falso positivo. Uhum. E daí liberaram, mas toda hora era isso. A gente sabia, a gente foi preparado, ó gente, se der alguma situação ruim, a gente vai ter que ficar assim. Então, a delegação foi muito bem preparada para isso, né? Então, a sorte foi essa. Cara, legal. A gente fica cada vez mais motivado e Sim, de sim. saber como que foi Sim, realmente sim, toda a sim. preparação. Sim, Atualmente a gente já está num momento mais tranquilo em sim, relação sim, ao com Covid, certeza. né? Já vamos ter até as Paralimpíadas que começam agora na Sim, sim. quarta-feira, dia 28. Sim, sim. Mas é muito legal a gente saber de toda essa história. Uhum. E eu queria saber de toda essa caminhada que vocês tiveram, desde a preparação com os atletas até a viagem, a chegada, os jogos. Qual que foi o momento mais marcante para você? Assim, olha, para mim o momento que me marcou foi a realização de ser medalhista. Isso para mim foi fundamental, por quê? Porque a gente teve que o processo foi muito mais sofrido do que o normal, né? A gente teve que passar por mais de 40 testes de Covid, a gente teve que passar por situações de isolamento, né, de isolamento social mesmo, de chegar, quando a gente chegava no Japão, chegamos no Japão, existia sempre um corredorzinho, ó, você só pode andar para cá, você não podia ser daqui. Então, a gente passou por momentos difíceis ali, né? Só que a gente não esqueceu do foco. E o momento que marcou muito foi a consagração. Porque a gente soube que naquele momento, a hora que a gente estava chegando, foi num jogo muito difícil contra o Canadá, a disputa de terceiro. Ali a gente viu que num estádio, num ginásio vazio, né, porque não tinha público. Então a gente tinha que achar a motivação de num ginásio vazio, ainda ter que, opa, peraí, mas estamos aqui, vamos lutar. Então, assim, para mim foi um momento muito marcante, porque foi aquela coisa, ó, valeu a pena, né? A gente superou todas as adversidades pelo esporte. Então, e isso ficou muito claro para todas as atletas e foi uma medalha muito, foi pra gente foi um ouro, né? Essa é a verdade. É uma conquista, né? Acho Uma que conquista, só de ser o medalha, já Sim, estar lá já com era uma certeza, grande as 8 conquista, melhores, ainda voltar né? com medalha. Com certeza, isso aí É sem dúvida uma nenhuma. realização de Uma sonho realização muito para boa. vocês, Com para elas. certeza, com certeza. E o que mudou na tua vida depois da conquista? Como que foi a volta de vocês, a recepção aqui no Brasil? Assim, foi assim, o que mudou, assim, você muda a concepção de ver o esporte. Porque, por exemplo, assim, para mim, eu sou um técnico que começa da iniciação, né, que faz a iniciação, rendimento e chega no alto rendimento, para mim mudou muita coisa no sentido do aprendizado, né, do aprendizado, do conhecimento e muito da questão de vida, de você olhar a vida de uma outra forma, de você de ter uma perspectiva diferente, né? E isso com certeza mudou muito na minha vida, porque hoje, com as experiências que eu tive na Paralimpíada, na questão da medalha, tudo, me trouxe um know-how muito bom e principalmente uma forma de lidar diferente, tanto com os atletas quanto as situações de saúde, porque a gente teve que aprender a lidar com aquela situação, por exemplo, de você ter que, além de cuidar do atleta na quadra, cuidar fora. De falar assim, poxa, ó, cuida porque a gente está numa pandemia ainda. Então, assim, esse processo é muito legal. Foi muito legal. Então, eu cresci como profissional, como ser humano, né? E ganhei o meu reconhecimento principal foi esse, de ter crescido como profissional. Isso foi, sem dúvida nenhuma, para mim, o maior. Que legal. Bom, eu queria voltar um pouquinho com você agora
Atualmente você é técnico da Seleção Brasileira Militar de Sim, vôlei sim, sentado, né, sim, da equipe exatamente. masculina. Já é o técnico mais antigo em Sim, atuação na sim, Série sim. A do Campeonato Sim, Brasileiro sim, desde sim. 2004. Sim, Campeão regional sul brasileiro. sim, sim, sim. Técnico da seleção feminina no torneio aberto da Da Holanda, Holanda. exato. Tem um currículo muito Sim, extenso. sim. Mas eu queria voltar com você antes da gente falar do esporte em si. Eu queria saber como que o vôlei sentado, né, um esporte Uhum. paralímpico, Uhum. como que isso entrou na tua vida? Então, ele entrou de uma forma muito curiosa, assim, eu trabalhava com voleibol convencional, né, com convencional, eu fazia estágio no projeto do Rexona na época, e eu conheci um colega meu de faculdade que falou, eu trabalho com tênis de mesa paralímpico. Quando ele falou, e daí ele falou, mas você está começando isso em 2003 para 2004, falou, tem o vôlei sentado agora. E eu falei, vôlei sentado? Mas como é isso? Na época você tinha pouca informação. Porque imagina, a internet era ruim na época, telefone ainda era de orelhão, tinha que ligar. Daí eu consegui, fui pesquisar, tipo, falando com outro, me indicaram uma pessoa que tinha trazido o voleibol sentado para o Brasil, que é o Ronaldo, professor do SESI. E eu consegui falar com ele, liguei para ele, de ficha, imagine, com fichinha, liguei para ele. E ele começou a me passar várias dicas de como era o vôlei sentado. E daí eu falei, entendi. Eu não tinha, naquela época, acho que a rede social era Orkut, era tudo. Ele me mandou umas fotos por lá, vi como era, tá, vamos aí. Peguei uma rede de vôlei convencional, que a rede de vôlei sentado ela é menor e mais estreita. Eu fui lá, amarrei, peguei uma rede normal, amarrei ela, deixei ela nas distâncias certas, comprei umas fitas, levei numa quadra e fitei a quadra e falei assim, vamos tentar. E nisso eu fui em uma ortopédica, que a ortopédica catarinense, hoje é Catarim, fui numa reunião de deficientes lá. E acabou que ali eu conheci um atleta, Daniel, e depois foi indo, e começou a ter, daí entrei. E aí que começou a minha luta, né? Foram, assim, momentos bem difíceis da minha vida, porque eu arrisquei tudo. Uhum. Porque eu não ganhava salário, eu arrisquei numa modalidade que estava começando. E na época, até a gente foi participar de um campeonato regional, que era aqui, lá em Maringá, e em 2005, 2004, no final de 2004, e ganhamos lá tudo, e ali começou a criar corpo, e eu comecei a me apaixonar pelo esporte, cara. Assim, foi eu falo assim que Deus me preparou para isso, sabe? Porque eu me apaixonei de uma forma tão grande pelo esse esporte que eu comecei a lutar por ele até formar uma equipe. Uhum. E ali começou a minha trajetória de técnico ali. Então foi para mim foi um momento, eu falo que foi um momento maravilhoso, que Deus me abençoou ali e colocou pessoas certas na minha vida, colocou as coisas começaram a andar ali. Então foi muito bom. Legal. Você comentou também que você está desde os dos primórdios, vamos dizer Sim, assim, né? sim, Desde sim. o comecinho do voleibol sentado. E ainda é um esporte muito novo, que Sim, ainda precisa sim, de atletas, precisa sim, de sim, participação, sim. precisa de gente trabalhando. E eu queria saber qual o tamanho da dificuldade da captação de atletas Então, para participar. sim, a gente tem o que acontece. Hoje em dia, nossos atletas são, a maioria, provenientes de acidentes automobilísticos, né? Principalmente moto. Então, assim, acontece, o que acontece? Geralmente, a forma da gente achar esse deficiente é indo, quando um fala, eles têm a comunicação entre eles, por exemplo, geralmente o cara que perde um membro, ele ajuda um outro que acabou de perder também e acaba te indicando o esporte. E tem a forma que eu vou, por exemplo, nas ortopédicas, né, e a falar com as pessoas que estão colocando a prótese, e esses são alguns meios que a gente tem. Outros meios que a gente vai mesmo, que o pessoal indica, são pessoas que acabaram de sofrer acidentes em hospitais, para a gente visitar, que acontece muito. Né? E isso é bem comum, né, da gente estar indo em hospitais, conversar com deficientes. E tem o processo que é aquele processo de interação, que a gente fala assim, por exemplo, assim, eu vou para eventos
E ali eu acabo conhecendo pessoas com deficiência em outros eventos paralímpicos, que acaba um ajudando o outro. Eu não queria, eu quero fazer uma outra modalidade esportiva. Então venha conhecer o vôlei. E assim a gente vai usando essa forma. É complicado porque assim, qual que é o complicador maior que a gente tem? É tirar o deficiente, é fazer ele aceitar a primeira coisa, a deficiência dele. Porque às vezes o cara, ele geralmente depois da deficiência ele fica muito depressivo, porque geralmente ele tá na vida ativa dele. Ele tá trabalhando, ele tá estudando, geralmente são pais de família. Então ele está numa vida ativa. E de repente quando ele sofre um acidente, para tirar ele ali da casa dele ou e levar para a quadra é um processo bem complicado. Por quê? Porque você tem que ter muita conversa. Teve atletas que eu fiquei 3, 4, até 6 meses conversando para tirar o cara devagarzinho, isso, aquilo. O próprio Alex, que está na seleção, que está lá em Paris, ele foi um que demorou, né? Ele estava num processo meio depressivo, né? Só ficava, porque ele não aceitava a deficiência. E o esporte resgatou ele. Então, assim, hoje é uma referência nacional e está, né, onde está, na segunda Paralimpíada dele. A gente vê que tem toda uma construção, Sim. Desde o momento em que sofre o acidente até a aceitação, sim. Começar a prática do esporte. E como que funciona para você transformar ela de uma, vamos dizer entre aspas, uma pessoa comum em um atleta de alto rendimento? Então, assim, o processo, eu sempre falo assim, que por exemplo, no esporte convencional, você tem as categorias de base. Né? Você começa lá com 12, 13 anos e vai subindo. No Paralímpico não tem isso. Né? O Paralímpico, ele tem por exemplo, assim, falar de volta do Alex. O Alex, em 2 anos, ele estava numa seleção brasileira. Então, assim, se tiver uma dedicação dessa pessoa, e em pouco tempo ela se destaca. Porque eu falo assim, às vezes tem atleta que chega para mim, lá eu já falo para ele assim, eu já coloco ele na quadra, sento ele na quadra e falo, às vezes passa um mês ele já está tendo que ir para uma competição comigo. Então, assim, o processo é muito rápido. Claro que o processo de evolução técnica demora mais. Porque às vezes ele vai para uma competição, ele tecnicamente não está preparado ainda. Mas o envolvimento dele já para o rendimento é imediato. Porque como a gente participa de várias competições, a gente acaba tendo que acelerar o processo. Então a gente acelera um pouco esse processo e ele começa. E daí tem os que se destacam. Né? Por exemplo, na seleção militar, a gente tem 2, 3 atletas da nossa equipe que também são seleção militar. Então eles se destacaram mais rápido e já pularam para uma seleção. Então tem processos que são um pouco mais rápidos, até porque o adulto, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem mais dificuldade de aprender o gesto técnico do esporte, ele tem uma cabeça melhor para entender a importância dele dentro do esporte. Porque daí ele fala assim, poxa, isso aqui pode me dar uma vida confortável, eu posso ter uma renda através disso, eu posso ganhar uma bolsa atleta, eu posso melhorar a minha vida através do esporte. Então ele tem uma consciência muito maior. Então, às vezes, por um lado, é uma dificuldade grande tecnicamente, mas por outro, é um pouco mais fácil no sentido que ele consegue ter a consciência do preparo dele até para uma futura seleção ou para uma equipe mais de alto rendimento que ele vai ganhar alguma coisa. Entendeu? Entendi. E em relação ao esporte sentado mesmo, né? Porque é uma modalidade adaptada que deriva do vôlei. Sim, exatamente. Quais são as diferenças entre o vôlei convencional e o vôlei sentado? Então, assim, o vôlei sentado, ele tem uma, digamos assim, o pessoal geralmente pensa que é em cadeira de rodas, mas não é. Então, na verdade, você sai da cadeira de roda, você sai por exemplo, o deficiente, se é amputado, ele tira a prótese e ele joga sentado. Né? Ele joga sentado numa quadra que é bem menor que a do vôlei convencional, ela é 5x6, né? Então ela é bem menor, uma altura de rede para o masculino 1,15 m, para o feminino 1,05 m, né? Então ela é bem baixinha. As regras basicamente são as mesmas. Tem algumas mudanças no sentido do que você pode bloquear o saque, né? Você pode atacar o saque. Então você tem essas duas diferenças que são as mais que você vai ver, marcante. O cara tá bloqueando um saque, né? No convencional não existe isso. Então você pode fazer isso. Agora, 2 toques, rodízio, né? O 5-1, 4-2, 6-0, são todos iguais
ao do convencional, não altera. E você pode, o saque também, a invasão, por exemplo, no convencional você não pode pisar na linha na hora do saque. No paralímpico você pode estar com as pernas para dentro da quadra. Então você pode. Invasão por baixo, que no caso no vôlei convencional não pode. No paralímpico você pode. Você pode ter uma invasão. Então, assim, por isso que a rede é mais estreita, justamente porque invade. Uhum. Então, assim, são diferenças bem poucas nesse sentido. Porque o voleibol, lá fora eles falam para-vôlei, porque é paralelo ao vôlei. Então, assim, tem as regras basicamente são as mesmas, mas tem as adaptações feitas para a deficiência que está ali fazendo o caso, que na maioria são amputados, tem lesados medulares, só que lesões baixas, são pessoas que conseguem ter movimento de tronco, né? E daí tem deficiências congênitas também, né? Que nasceram com a deficiência, e aí a gente vai adaptando dentro da modalidade. Eu falo que todo esporte paralímpico tem isso, né? A modalidade se adapta à sua deficiência. Então você vai encaixando o que é melhor, o que não é, e vai moldando em cima da modalidade. Legal. Nas Olimpíadas desse ano de Paris, a gente teve uma cobertura das grandes mídias, né? Globo, sim. Casa TV, deram uma atenção muito grande. Uhum. Enquanto agora para as Paralimpíadas, só o Sport TV vai transmitir, né? A gente não vai ter uma cobertura fiel de TV aberta, mostrando jogos, como a gente teve nas Olimpíadas. Sim. Eu queria que você explicasse pra gente qual que é a importância da divulgação do esporte paralímpico para os atletas, para a comissão, até para uma pessoa que teve uma lesão e que precisa de uma motivação a mais e talvez possa encontrar no esporte. Então, eu sempre falo que esse é um dos principais pontos que a gente ainda não conseguiu sanar, né? Hoje a gente tem leis de incentivo, a gente tem leis leis de cotas, a gente tem vários mecanismos que ajudam o deficiente a ir para o esporte, mas a gente ainda tem muito pouca divulgação. Porque isso, eu vejo muito por causa da questão comercial, né, que o esporte paralímpico ainda não é tão comercial como deveria ser, né? Assim, a gente ainda eu falo que a gente é muito no aspecto social, a gente ainda não é num aspecto esportivo, rendimento, né? Não que eu ache errado o aspecto social, eu acho importantíssimo, porque é o meio de entrada de um deficiente e às vezes é o meio que você vai ser reconhecido. Mas eu vejo assim que as mídias ainda elas não conseguem ver um potencial econômico para a gente. Por exemplo, é claro que a mídia ela transmite porque ela tem um ganho econômico, ela vai ter e ainda no Paralímpico falta isso, do que de ver a população vendo, tem um alto índice tá tendo um alto índice de aprovação a divulgação de jogos, por exemplo. Opa, isso é legal. O que vai acontecer? A mídia vai se interessar mais. Ela vai se interessar mais. Opa, peraí, todo mundo tá vendo, tá dando ponto de audiência, tá aumentando a audiência. Opa, legal. Só que assim, o que eu vejo, a dificuldade é que ainda nenhuma televisão teve a coragem de falar assim, opa, peraí, vamos transmitir, vamos fazer um ano de transmissões paralímpicas, para ver se tem esse aumento de audiência, para ver se vale a pena, se empresários vão se interessar em divulgar a marca deles nos comerciais ou na transmissão. Então, ainda falta essa coragem ainda de, não sei se por falta de conhecimento ou por falta de experiência, porque lá fora, a gente teve em alguns países, como a Alemanha, outros países, que transmitem e você vê que tem uma popularidade muito grande, que as pessoas param para assistir. Elas param, mas dá para ver o que acontece. Se criou o hábito. Quando você cria o hábito de assistir, opa, eu gostei disso aqui, vou ver isso aqui, você acaba o quê? Você acaba se acostumando, vendo e acaba criando o hábito. Eu quero ver o que vai acontecer. Opa, teve a competição esse final de semana, eu quero ver o que vai acontecer na outra. Então acaba se criando o hábito. Então eu acho que falta isso, criar esse hábito de transmitir. Para você ter uma ideia, a gente fez uma transmissão em 2007, se não me engano, 2008,
eu consegui uma transmissão pela TV educativa na época, e a gente transmitiu um jogo de vôlei sentado. Uhum. E chegou no Brasil todo. Foi no Brasil todo. Eu deixei meu telefone, tudo para contatos e tal. E o pessoal, eu tinha na época o Facebook, e daí o pessoal começou a entrar em contato comigo, porque tinha visto aquele jogo, viu lá na Bahia. Em outros estados de outras TV estatais começaram a passar, passar porque às vezes tinha uma lacuna na transmissão, ou vamos colocar o vôlei sentado aí para. E o pessoal começou a ver, e muitos atletas, por incrível que pareça, apareceram assim. Por incrível que pareça, não. É uma realidade. Uhum. Porque quando você divulga, vai ter. Por exemplo, o que aconteceu? Teve gente do Nordeste que ficou sabendo, viu, e entrou em contato comigo. E eu, tem uma equipe aí no Nordeste. E o cara entrava em contato ali. Depois, teve gente aqui do Paraná, mesma coisa. Eu sou de Maringá, tal, tem uma equipe em Maringá. Eu indicava lá. E a pessoa continuou praticando. Então, assim, são atletas que vieram através da mídia. Então, é importante isso. A mídia social está crescendo. Mas eu ainda acho que o canal aberto ainda é muito forte no Brasil. E eu acho que pela história paralímpica que a gente merece uma oportunidade de ter uma transmissão. Eu gostaria de entrar nesse ponto com você justamente agora, porque em Tóquio 2021, se a gente for fazer uma comparação, o time Brasil Olímpico conquistou 20 medalhas, né? Sim, sim. E nas Paralimpíadas, 20 medalhas foram só de ouro. Só de ouro. Então, a gente está com uma expectativa muito grande agora para as Paralimpíadas de Paris. Sim. O Brasil levou uma delegação bem grande, maior, né? Uhum. Uma delegação bem grande, com expectativa muito grande de medalha. Sim. E eu queria até entrar nesse tópico com você, de entender o porquê que o Brasil, nas Paralimpíadas, é uma das potências, né? Sempre está ali entre os 5, 10 melhores. E o Comitê Olímpico já não tem essa mesma... me fugiu a palavra, mas essa mesma... Ele não consegue esses mesmos resultados, Isso. Né? Assim, o Paralímpico, ele tem, claro, o Olímpico, ele tem um grau de dificuldade X e o Paralímpico, o Y. Por exemplo, o grau de dificuldade para uma pessoa... o pessoal costuma dizer assim, que o grau de dificuldade é o mesmo. Por quê? Por que é o mesmo? Mas o cara é deficiente e o outro não é. A pessoa com deficiência ela tem muito mais dificuldade de fazer um esporte, mesmo ele sendo adaptado a ele. Ela tem muito mais dificuldade. Por exemplo, uma pessoa, assim, eu que não tenho deficiência, sentar no vôlei sentado, eu consigo jogar. Né? Eu tenho mais equilíbrio, eu consigo. Eu posso ter um pouco de dificuldade na movimentação, mas eu consigo jogar. Uma pessoa com deficiência, ela perde equilíbrio, ela tem dificuldades. E a gente às vezes coloca muito o quê? Comparar. E eu vejo assim que a gente deve ter um cuidado no sentido assim, de aproximar mais um ao outro. Né? Aproximar é o quê? É fazer com que o olímpico seja agregado ao paralímpico. Entendeu? E mostrar que cada um tem suas dificuldades. E que essas dificuldades do olímpico existem no paralímpico, certo? E que os dois são muito próximos e a gente não percebe. A gente acaba não percebendo isso. E daí o que acontece? Acaba aquela coisa, eu faço um e você faz o outro. O Comitê Paralímpico faz ele e o Comitê Olímpico faz o dele. Só que são coisas que elas deviam ser mais aproximadas. Por quê? Porque o Paralímpico pode ser muito bom exemplo para o Olímpico, e o Olímpico pode ser um grande exemplo para o Paralímpico. Então falta, o que eu vejo assim, a questão de treinamentos e tal, são muito boas, tanto do Olímpico quanto do Paralímpico. Né? O nível de competição é basicamente igual. Basicamente igual que eu falo no sentido assim, as dificuldades que um tem, o outro tem. Então assim, todos têm as suas dificuldades. Hoje em dia o mundo inteiro tem equipes muito fortes paralímpicas. Né? O paralimpismo é muito forte no mundo, como o olímpico é muito forte. O olímpico tem mais tradição. Só que o que eu acho que falta é você unir os dois, unir mais os dois, aproximar, para que um seja mais exemplo do outro. E aí vem na questão das medalhas. Mas por que o paralímpico ganha mais medalha? Por quê? Porque o paralímpico ele tem um investimento no sentido de
projeções maiores que o Olímpico. Hoje em dia o Olímpico investe muito mais em modalidades coletivas. O Paralímpico é muito forte e investe nisso porque é uma característica do Brasil em esportes individuais, onde traz muito mais medalha. Porque hoje em dia o atletismo brasileiro, paralímpico, é muito forte. Uhum. Atletismo, a natação, a bocha, são esportes que são individuais, o para-taekwondo agora, que eles dão muita medalha, mas é uma tradição brasileira. Né? Da mesma forma que é uma tradição brasileira investir no olímpico, nos esportes coletivos. Entendi. Então essa é uma diferença. Então por isso que você tem um ganho. E assim, agora, claro, a dedicação, tanto do um quanto do outro, todos querem ganhar. Mas o investimento nessa parte de modalidades individuais e coletivas é um foco mais do Comitê Olímpico. Você vê muito mais o investimento no coletivo e no Paralímpico, no individual, porque é muito mais fácil, por exemplo, você ter uma pista e fazer uma corrida com um deficiente, um lançamento de dardo, isso, aquilo. Por quê? Porque ele se desenvolve mais rápido. Porque às vezes o que acontece? O cara está saindo de uma depressão. Ele não quer muito contato com pessoas ali. Então, às vezes, o esporte individual se indica mais para ele, nesse início. Às vezes, ele pode até mudar de esporte. E outra coisa que é uma coisa que é muito importante, que não acontece no convencional, no esporte olímpico. Hoje em dia, por exemplo, um atleta do vôlei sentado, ele consegue praticar mais modalidades. Por exemplo, eu tenho atletas que praticam para-badminton, que praticam para-canoagem. Então, assim, hoje o leque abre no Paralímpico. E isso aumenta a chance dele ter medalhas, entendeu? Ele consegue fazer 2, 3 modalidades. Já no Olímpico não tem como. Então, essas diferenças são as que são mais marcantes nisso. Realmente. Agora, acho que foi uma boa explicação para a galera conseguir captar. Sim, exatamente. Né? Bom, para a gente encerrar nossa entrevista aqui, então, eu queria que você falasse para a galera qual que é a tua expectativa para Paris 2024. Então, a expectativa é muito boa, porque assim, a delegação que está lá agora está muito bem preparada. Eu acho que assim, a gente vai ter eu acho que vai passar a Tóquio. Acredito que vai passar, né? Por mais que eu tenha participado de Tóquio, eu quero muito que quebrem essa marca de Tóquio, né? Que foi uma excelente campanha. Acho que foi em 7º. Acho que agora a gente deve estar subindo, deve estar buscando ali ficar entre quinto, e se duvidar, beliscar um pódio ali, né, entre os 3 ali. A gente sabe que é difícil, que internacionalmente tem muitas equipes paralímpicas muito fortes, mas eu vejo que nesse ano em especial os atletas se prepararam melhor, porque foi um ciclo mais curto, né, de 3 anos só, mas em compensação foi um ciclo que a gente teve muitas competições, porque como a gente ficou um período da pandemia sem competir, acumulou muita competição. Então teve mais competições, então a gente está indo muito mais bem preparado. E eu vejo assim, não digo só do vôlei, o vôlei sentado tem chance de pegar a medalha, vai brigar com certeza pelo ouro. E também as outras modalidades com certeza vão estar fazendo bonito lá. Eu vejo que a gente tem uma equipe bem preparada, equipes multidisciplinares muito bem preparadas, atletas muito motivados, porque é a primeira Paralimpíada agora depois da pandemia, e isso traz um benefício gigantesco, porque é um momento que você está mais livre de sanções, de coisas, e isso vai ajudar muito. Então eu vejo que assim, o atletismo deve ter recorde de medalha, natação, esses esportes assim, o goalball, todos assim, indescritivelmente daria para falar de vários esportes aqui, mas assim, eu vejo que a gente vai ter com certeza um ganho muito grande, vai aumentar, eu acho que vai bater o recorde, eu acredito, espero eu estar certo e acredito que eu estou muito, muito, muito confiante para que isso aconteça. Legal. Eu acho que não só você, mas todo mundo aqui, sim, a gente está com as melhores expectativas para que o Brasil faça um bom papel lá em Paris. Com certeza, e vai fazer. Traga muitas medalhas. Vai fazer, com certeza. Isso aí eu acho que eu acho que assim, o Brasil tem tudo para isso. Eu acho que daí eu espero que, como as redes sociais estão divulgando muito, a gente vê que
as próprias mídias convencionais estão começando a ter um olhar diferente. Espero que estejam, porque é necessário ter essa parceria. Eu sei que o lado comercial pesa um pouco, espero que empresários se interessem em apoiar mais projetos paralímpicos, se interessem mais a ver o mundo paralímpico diferente. E isso é importante, porque o paralímpico, ele é, como diz, é paralelo ao olímpico. Então são esportes da mesma forma que tem no olímpico, tem no paralímpico. Então se é paralelo, está andando junto. E é isso que a gente tem que entender, que não pode ter essa diferença. Ah, não, o olímpico está aqui, o paralímpico não, está junto. Então, e eu espero que a Paralimpíada, que todo mundo, pessoal, acompanhe a Paralimpíada e, por favor, divulguem. E vocês vão ver que ali sim a gente vai ter um grande acontecimento esportivo, como foi no Olímpico, será no Paralímpico. E que os dois andam juntos, sempre. Boa. A gente está chegando ao fim de mais um programa aqui, de mais um Papo de Arquibancada. Obrigado. Quero deixar agora esse espacinho para você aqui, divulgar suas redes sociais, divulgar as redes sociais do clube. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal também, agora é o momento para você ficar à vontade. Então, primeiramente agradecer, né, ao Clube Círculo Militar do Paraná por estar apoiando a gente, agradecer ao Círculo Militar do Paraná, ao SESC, que também nos apoia, a Magnus, que é um grande apoiador nosso, a todos os apoiadores ali, o Instituto Naratim, que é um instituto que sempre ajuda a gente também, né? Então, primeiramente agradecer esse grupo que sempre que acredita no esporte paralímpico. Agradecer também às Forças Armadas pela seleção militar, que também é um novo foco, é um novo caminho, né? Então é um novo, né? É um novo caminho paralímpico. Né? Colocar os militares também que sofreram algum tipo de acidente dentro do esporte. Então, assim, agradecer a todos esses apoios que são maravilhosos, né? A rede social é CMP Vôlei Sentado, né? Que é no Instagram. Então acompanha nossas postagens lá. O meu é Técnico Marcelo Oliveira, também no Instagram. Então, assim, quem tiver interesse em praticar um esporte, fale com a gente. Venha me procurar, eu conheço todo mundo do esporte paralímpico aqui do Curitiba. Quem não tiver interesse no vôlei, vai para outra modalidade. A gente tem a Curitiba é uma cidade que é uma referência no paralímpico. É uma referência, então a gente tem diversas modalidades, né? Essas diversas modalidades que estão aí para todo deficiente sair de casa e praticar uma modalidade esportiva. Então esse é o meu recado, que acompanhe a Paralimpíada. Quem conhecer algum deficiente, indique para o esporte, né? Então, a gente tem, no caso, Círculo Militar do Paraná e várias outras aí que podem estar ajudando vocês, tá certo? Obrigado e que Deus abençoe mesmo. Valeu. É isso aí. Bom, quero deixar o meu agradecimento em especial aqui para o Marcelo também, que disponibilizou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, falando sobre Paralimpíadas, falando sobre o vôlei sentado, que é a modalidade que ele está mais envolvido. Quero deixar meus agradecimentos especiais para a Bárbara, que está na produção do programa também. O Papo de Arquibancada vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde, aqui no canal da TV Uninter. Um abraço a todos e até mais.